Beleza, gente? Vou falar aqui hoje sobre uma dor que acomete alguns ciclistas, que é a dor na região do sacro, do cóccix, né? Mais especificamente do cóccix. E a gente vai tratar um pouquinho de como que a gente aborda isso na hora de ajustar a bike, a pessoa que chega no estúdio e vem reclamando dessa dor, tá bom? Para quem não me conhece, eu sou Rafael Sonsini, do Estúdio Físico de Penápolis, sou bike fitter aqui em Penápolis, e a gente vai tratar um pouquinho sobre essa dor que acomete alguns ciclistas, alguns atletas que sofrem com essa dor. Bom, primeiro, essa dor normalmente ela está relacionada com alguma queda, alguma fratura, algum impacto que causou essa dor aí nessa região do cóccix. Para a galera entender, o cóccix ele fica localizado na coluna vertebral, vou passar a localização. Terminando a coluna vertebral, vem o quadril ali, né, os ossos, a pelve, né, que é coluna vertebral, pelve, e abaixo da pelve tem os nossos membros inferiores, pernas, né, nossos membros inferiores. A pelve faz essa ligação entre a coluna e os membros inferiores. Na pelve a gente tem o sacro, que é um osso que parece um triângulozinho, e abaixo do sacro tem o cóccix, que é um ossinho que parece um rabinho, certo? Por que a pessoa sente essa dor? São diversos motivos para ela estar sentindo essa dor, né? E aí a gente vai tratar tanto de alguns motivos fora da bike, como alguns motivos na bike, a causa sendo a bike ou não. Quando a causa não é a bike, como eu falei, às vezes a pessoa sofreu alguma fratura, alguma pancada, algum tombo. Segundo a literatura está relacionado principalmente com tombo de quem cai de costas, né? Às vezes também com algum encurtamento muscular, o músculo envolvido com a região ali fraco demais. Então está relacionado com diversos fatores que podem levar a essa dor. Essa dor, como que ela normalmente ela se apresenta, né? Ela é uma dor normalmente contínua, porém com momentos específicos e pontos e períodos, né, de dor aguda. Que períodos são esses? Depende exatamente do movimento que a pessoa está fazendo. Normalmente essa dor ela vai vir mais forte quando a pessoa se senta, né, quando ela está apoiando o peso dela sobre esses ossos. E qual é a forma que ela mais apoia o peso sobre esses ossos? Quando ela está com a coluna ereta. Quanto mais em pé ela está sentado, mais pressão ela vai estar colocando sobre essa região. Beleza? O tratamento normalmente é feito para as pessoas através de anti-inflamatório, né, analgésicos, tal, esse tipo de coisa. Quando é um caso raro, existe a possibilidade de cirurgia. O médico vai analisar e depois da pessoa ter tentado todos os tratamentos aí conservadores, se não surgiu o resultado, existe possibilidade de cirurgia. A pessoa tem que procurar um médico, um especialista para ver se é o caso dela, né? E agora eu vou trazer esse contexto para o nosso contexto, que é de um atleta, de um ciclista que está sofrendo com essa dor, a dor na região do cóccix, certo? Como que funciona para o atleta? Para o atleta, na maior parte das vezes, a gente vê a dificuldade justamente porque ele está colocando a pressão sobre o selim, que é onde ele senta na bike, e a coluna dele, parte do apoio, está sobre o selim e ele quanto mais ereto ele está, ou seja, quanto menos inclinação do tronco dele ele tem, mais pressão sobre o selim. Então olha só, que interessante. Na maioria dos casos, quando a gente vai ajustar a bike de um atleta, a gente identifica algumas disfunções, algumas dificuldades, dor na lombar, cervical, e na grande maioria das vezes o que a gente faz é colocar o atleta que sente dor numa posição um pouquinho mais de conforto para favorecer ele de não sentir dor, por exemplo, numa lombar, vamos dar um exemplo. Sei, quanto mais agressivo o atleta está, mais inclinado ele está, tende a ele ter um pouco mais de dor nessa região, entre outros fatores que pode ocasionar também uma dor lombar, mas é só para ilustrar. Nesse caso é o contrário, até certo ponto eu vou falar por quê. Porque quanto mais ereto ele está, ou seja, quanto mais numa posição de conforto ele esteja, com o tronco menos inclinado, mais peso ele está colocando sobre o selim. E quanto mais peso ele coloca sobre o selim, mais vai afetar a região ali do cóccix. Então, qual que é a ideia? A ideia é a gente colocar o atleta numa posição um pouquinho mais agressiva, mas que ele suporte. Porque aí eu vou falar a outra dificuldade. Se o atleta está numa posição de muito conforto, a gente coloca sobrecarga na região do selim, na região do cóccix, que é onde ele está tendo dor. Se eu coloco ele numa posição agressiva demais, o que é agressivo demais? Depende, o que é agressivo para mim pode não ser agressivo para você.
Então a gente vai ter que identificar que posição é essa desse atleta e colocar ele numa posição um pouco mais agressiva, se ele tiver muito ereto, porém respeitando a individualidade dele, porque se eu passar do ponto que ele consiga sustentar, que seja funcional para o atleta, também vai agravar essa dor da região do cóccix. Então, olha o feeling da coisa, a gente precisa não deixar a pessoa numa posição extremamente de conforto, que para outra pessoa, dependendo às vezes da situação, a gente até, dependendo do objetivo do atleta, né, o que ele vai fazer, a gente preza às vezes por isso, uma pessoa que está iniciando, que não tem objetivo de competição, que é só mais passeio, às vezes a gente preza por uma posição de bastante conforto, que é isso que ela está procurando. Nesse caso, mesmo se ela tiver um objetivo só de conforto, de passeio e de não competição, desse tipo de coisa, a gente busca uma posição um pouquinho mais agressiva, é claro que respeitando a individualidade, igual eu falei, porque vai favorecer a distribuição de peso entre a posição do selim e os pontos de contato das mãos ali no guidão, né, no STI. Então, quando a gente distribui essa pressão do peso sobre os pontos de contato, a gente favorece aí essa dor, né? Favorece a não sentir tanto essa dor. Outro ponto importante é que a gente tem que analisar também se é justamente onde a pessoa senta que é o problema da dor, a gente tem que analisar que selim é esse que ela está usando. Porque dependendo do caso, a própria bike pode estar causando dor. Tanto por uma posição errada, quanto por um selim errado. Então a gente analisa o selim, verifica se esse selim está adequado para essa pessoa, de acordo com o biotipo dela, de acordo com o alongamento dela, de acordo com a posição que ela vai ficar na bike, de acordo com a largura dos ossos dela. Então percebe que não é só uma referência, igual às vezes eu tenho visto, eu vejo a largura dos isquios e te indico o selim. Não, eu tenho que verificar diversos fatores. A largura do isquio, o alongamento, a posição que essa pessoa vai ficar na bike, porque quanto mais eu rodo a pelve dela, quanto mais agressivo eu vou colocando esse atleta, a posição de apoio do isquio ele vai mudando, porque a pelve ela vai fazendo isso daqui, ela vai fechando quanto mais para frente. Então essa distância do isquio vai apoiar no selim de acordo com a inclinação dela. Se é um atleta levinho, é uma coisa. Agora, como que eu estabilizo o selim para um atleta que está acima do peso, está obeso? Então eu preciso de um selim às vezes um pouco maior para dar estabilidade para aquele quadril, para essa pelve, para essa região. Porque se você coloca um selim muito estreito para essa pessoa, não vai estabilizar mesmo que a estrutura óssea dela seja a mesma. Mas resumindo, vamos voltar aqui na dor. Verifiquei que selim que é para esse atleta, distribuí o peso, eu faço uma análise. Normalmente, essa dor, como eu falei agora há pouco, ela é uma dor que o atleta sente de aguda nos momentos que ela coloca pressão nessa região. Se ela estava numa posição muito desconfortável, quando ela sobe na bike, provavelmente essa dor vem na hora. Então, quando você favorece lá a distribuição de peso, ajeita o selim, põe o selim na posição correta, a inclinação correta, ajusta a bike e pede para o atleta subir na bike de novo e a gente faz análise, o feedback do atleta é de uma melhora imediata. Entenda bem, é uma melhora imediata daquela dor aguda. Daquela dor que ele sente a dor o tempo todo, porém ele tem momentos de dor aguda, pelo excesso de pressão no local da região. Então quando a gente favorece a distribuição de peso e não tem mais aquela pressão forte no local, nessa região, a melhora é imediata. E provavelmente também, em alguns casos, a própria troca do selim já vai resolver bastante, porque o selim estava pegando na região onde não deveria. Então, quando a gente coloca o selim na posição certa, um selim bacana, com a densidade correta, todo esse tipo de coisa, a gente vai favorecer o alívio e às vezes até a isenção da dor. Porque no caso de quando é a bike que estava causando aquela dor, né, ela que começou a dor e causou aquela dor desde o início, quando você soluciona o problema da bike, quando você ajusta o ciclista, soluciona, né, a posição do atleta sobre a bike, trazendo a melhor posição, a posição ideal para aquele atleta e ajeitando, né, todas as regulagens da bike para ele, se era a bike que estava causando a dor vai sumir, certo? Agora a indicação aí que fica é ajusta a sua bike, se você sente essa dor no cóccix, verifica se o seu selim está bom, se ele não está torto, se ele não está igual uma cama que você vai usando e ele fica mole a espuma dele demais. Se esse selim está na largura ideal para você, se é o melhor selim para você ou não. Principalmente mulher que tem a região ali do quadril, né, um pouco mais larga. Então, verifica se esse selim não está muito estreito para você. E se você tiver em crises
com dor nessa região muito aguda, o ideal é que você dê um tempo nas atividades que está causando essa dor muito aguda, para que você consiga regenerar, para que você consiga melhorar, né? Fazer essa dor passar, porque senão vai se tornando aquela dor crônica, contínua, e aí acaba ficando cada vez mais complicado de tratar, beleza? Uma indicação bacana também é você procurar às vezes uma fisioterapia, né? E trabalhar essa região do quadril, da pelve, soltar a musculatura, soltar essa região para ter melhora, porque dependendo da causa dessa dor, vai ajudar bastante. Você trabalhar com fortalecimento, com alongamento, flexibilidade, no ciclismo é extremamente importante, e fica a dica para você aí. Eu espero que tenha gostado. Dor do cóccix, nunca mais. Bora ajustar a bike. Aquele abraço, valeu!